A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 9, que traz como título Vivendo o Fervor Espiritual. Ao longo do trimestre, como os irmãos já sabem, estamos estudando a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Fervor espiritual. Fervor obviamente está relacionado com algo quente, né? Fervor, fervura, ferver. Então, fervor espiritual. Agora, o que vem a ser o fervor espiritual? Não é apenas o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque uma pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo e, com o passar do tempo, negligenciar e levar uma vida espiritual completamente fria, relaxada. Então, o fato de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo não quer dizer que ela sempre será uma pessoa que viverá um fervor espiritual. Por outro lado, o batismo com o Espírito Santo é imprescindível, é muito importante. Eu não quero aqui dizer que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não possa viver num fervor espiritual. Mas é muito mais fácil viver o fervor espiritual aquelas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, porque já tem uma experiência a mais, é algo a mais, como se diz no direito, é um plus. Então, os crentes batizados com o Espírito Santo têm uma vocação para buscar uma vida de fervor espiritual. Os nossos irmãos tradicionais que não reconhecem o batismo com o Espírito Santo, obviamente vão ter mais dificuldade de levar uma vida de fervor espiritual. E queremos analisar aqui o nosso textuário. O que diz o textuário da nossa lição, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui nós vemos uma dicotomia: ser cheio de vinho ou ser cheio do Espírito. Não há dúvidas para o crente, para o servo de Deus, que ele vai buscar ser cheio do Espírito Santo, mesmo porque na nossa cultura os crentes assembleianos, os crentes brasileiros, eles são, de uma maneira geral, contrários à ingestão de bebida alcoólica. O crente, ele corta o mal pela raiz. Ele não é daqueles que fala que o crente pode beber socialmente, né? Existem algumas correntes, algumas poucas correntes protestantes que entendem isso, que não há problema nenhum do crente beber vinho, o que ele não pode é embriagar-se. Isso daí é um mal, esse pensamento é equivocado e errôneo, porque o crente, muitas pessoas que se dizem beber socialmente, uma vez ou outra acaba se embriagando, e o crente já corta o mal pela raiz, e ele tem que fugir de toda a aparência do mal. A Bíblia Sagrada, em Provérbios, compara a embriaguez ou o vinho, quando ele se mostra ali vermelho, como se fosse algo semelhante a uma picada de cobra. Então, nós devemos tomar cuidado, nós devemos ser prudentes, e é por isso que nós adotamos essa prática de cortar o mal pela raiz, de não ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica. Sabemos que mesmo crentes pentecostais, há uma corrente de crentes pentecostais que admitem a bebida, o crente poder beber bebida alcoólica. Mas a Bíblia Sagrada aqui está falando para não se encher de vinho e não se embriagar. Então, de um lado está encher-se de vinho e do outro encher do Espírito. Irmãos, nós sabemos dos males provocados pela embriaguez. O alcoolismo é um mal. O alcoolismo é classificado, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde como doença. Tem o CID na classificação internacional das doenças.
O CID, tem um CID do alcoolismo, o alcoolismo como doença. Então pode chegar a esse ponto. A pessoa pode entrar pelo caminho da embriaguez e chegar a esse ponto de tornar-se um doente, tornar-se um dependente. Mas aqui está falando especificamente daquela embriaguez que leva a pessoa a práticas dissolutas. E não é o que nós vemos, irmãos, no dia a dia. Pessoas que se embriagam e chegam nas suas casas e vai ali praticar atos de violência contra seus familiares, seus filhos, seu cônjuge. Então, nós sabemos que isso é um mal. A embriaguez, ela vai gerar o mal. Por isso que a Bíblia faz essa dicotomia. Porque naquela cultura ali ainda havia algumas pessoas que achavam que podiam beber, mas o apóstolo, usado pelo Espírito Santo, é claro ao afirmar que eles não deveriam ser cheios de vinho, mas cheios do Espírito Santo, porque os que se enchem de vinho vão para a prática dos atos dissolutos do homem sem Deus, a prostituição, o adultério, a fornicação, a violência, o homicídio, a lesão corporal. Todos esses atos aí decorrem de uma vida de embriaguez. É um mal quando uma pessoa se relaciona com outra pessoa que tem essa prática, a prática de beber. Isso é um mal na sociedade. Não é só um mal, seria um mal para o crente, é um mal social. E os governantes não reconhecem o benefício social que a Igreja de Cristo assegura em uma nação. Porque nós somos milhões de pessoas que não têm essa prática, milhões de pessoas que não vão encher as delegacias e os hospitais com problemas para o Estado, mas não reconhecem. Ao contrário, muitos governantes perseguem os crentes, os servos do Senhor, esses que levam uma vida de obediência às leis, às normas, esses que exercem a sua cidadania com responsabilidade. Então, de um lado está não se encher de vinho, e é o que nós fazemos. Por outro lado, não basta não se encher de vinho, há uma determinação, e é uma determinação, é uma ordem, mas enchei-vos do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? A lição fala sobre fervor espiritual. Quando o crente é cheio do Espírito, é uma bênção. É uma bênção para a evangelização, é uma bênção para os trabalhos da igreja, é uma bênção para os irmãos. É o crente despertado espiritualmente, é o crente que não vai dar trabalho para o pastor, não vai ser desobediente, é um crente que não vai dar trabalho no meio da família, é uma bênção, é um crente que não vai dar trabalho no meio da sociedade, é um instrumento, um verdadeiro instrumento de Deus. Então, não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, em que há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito Santo. E tenho que falar que ser cheio do Espírito Santo é uma vida de prazer, é uma vida de alegria, de gozo e de satisfação. Queremos ainda falar como nós vamos levar essa vida de fervor espiritual proposta na nossa lição. Como levar uma vida de fervor espiritual? Eu costumo falar que é uma receita muito antiga. Oração. Em primeiro lugar, vamos falar sobre oração. O crente tem que ter uma vida de oração. Ele não pode ser avesso à oração. A oração é o oxigênio da alma. Então o crente precisa de orar. Ele precisa de orar na sua casa, ele precisa de orar na igreja, ele precisa de orar onde quer que ele esteja. Ele tem que andar sempre clamando ao Senhor, buscando a Deus. Houve uma época que os crentes eram mais voltados para a oração. E nessa época a igreja não estava tomada pelo pecado, pelo erro. Mas, como hoje apenas uma minoria da igreja ainda se dedica à oração, ainda se envolve com a oração, ainda reconhece o poder da oração, que a oração é a chave da vitória, essa minoria tem carregado a igreja.
mas muitos males já têm ocorrido no meio da igreja, exatamente por falta de oração. A oração deve ser um hábito na vida do crente. E nós devemos nos dedicar a isso e passar isso para as próximas gerações. Porque se as próximas gerações forem se mirar no que está acontecendo na igreja hoje, certamente um número menor de crentes ainda irá buscar a Deus em oração. Então existem pessoas que passam pela igreja a vida inteira e nunca foi um crente de oração. Não tem nenhum testemunho, nunca entrou numa batalha de oração. Não tem nenhuma experiência para contar na igreja, para falar, olha irmãos, houve uma época da minha vida que eu enfrentei uma grande luta, mas eu batalhei em oração pelas madrugadas e eu venci e eu conquistei. Existe crente hoje que se você chegar para ele e perguntar com ele, fala sobre suas experiências com oração, ele não vai ter experiência para contar, porque ele nunca levou uma vida de oração. Existem aqueles, inclusive, que até crê na oração, mas ele mesmo não ora. Ele pede para outras pessoas orarem por ele. Então, a oração é fundamental. Não existe vida de fervor espiritual sem oração. E a oração deve estar combinada com o quê? Com a leitura da palavra, a meditação na palavra de Deus. Cada vez menos os crentes conhecem a palavra de Deus. Cada ano que passa, cada período de tempo que passa, os crentes vão se afastando da palavra de Deus, vão tendo menos conhecimento. E se não tem o conhecimento, não vão ter o fervor espiritual, porque a Bíblia nos desperta espiritualmente. A Bíblia aguça nossas percepções espirituais. Então nós temos que dedicar a palavra, e a Bíblia também é agente de santificação. Então nós temos que examinar a palavra de Deus. Então oração e palavra. E é o que eu sempre falo, é uma receita muito antiga, mas não muda. Uma igreja ela só será vitoriosa, uma igreja local só será vitoriosa se ela entrar pelo caminho da oração e da palavra. Pode ter as outras coisas? Sim, até deve ter as outras coisas. Deve ter um louvor abençoado, uma adoração maravilhosa, mas nunca pode faltar oração e palavra. E a palavra tem que ter o seu espaço reservado, o seu espaço garantido. A palavra de Deus não pode ser desprezada. E é o que nós temos visto na nossa igreja. Nós lutamos e porfiamos para dar um espaço para a palavra de Deus, para o ensino da palavra, para a pregação da palavra. Então a nossa igreja é uma igreja que tem sido genuinamente instruída na palavra de Deus. Então nós não buscamos muito entretenimento. O pastor Aguinaldo Betti costuma ensinar que uma igreja que ela cresce com base ou por conta de entretenimento, ela sempre vai exigir entretenimento, porque no dia em que acabar o entretenimento, os irmãos vão embora. Então aquilo que você dá, aquela alimentação que você fornece, é o que sempre a igreja vai exigir. Se você oferece palavra, se você oferece oração, se você oferece louvor genuíno, verdadeiro, que parte da alma, sempre a igreja vai se satisfazer com essas coisas. No domingo passado mesmo, nós tivemos o privilégio de ouvirmos ali uma mensagem maravilhosa, uma mensagem pautada na palavra de Deus e no conhecimento. Então, uma mensagem que nos leva a refletir, uma mensagem consistente, né? Aquele pastor que foi trazido ali pelo evangelista Robson trouxe uma palavra verdadeiramente bíblica e com muito conhecimento, né? Muito conhecimento. É uma pessoa que é possível perceber que se debruçou, se dedicou para alcançar aquele patamar de conhecimento. E isso é muito bom, a nossa igreja valoriza muito essas coisas. Então, oração, palavra. A nossa lição ainda acrescenta que devemos viver sabiamente.
sabedoria. Tudo isso está na nossa leitura bíblica em classe, onde é destacado todos esses valores. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, uma vida de sabedoria que o crente deve levar. O que é nécio? Nécio tem o sentido de sem juízo. Alguns podem traduzir o nécio como um louco. Louco não no sentido do louco do ponto de vista da saúde mental, mas daquele que toma decisões loucas, aquele que não tem juízo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que crentes têm tomado decisões loucas, completamente desvairadas. E isso é falta de quê? Fervor espiritual, é falta de oração, é falta de palavra, é falta de viver uma vida pautada pela palavra de Deus e em sabedoria. Estão se comportando como nécios. Mas nós, como servos do Senhor, temos que prosseguir tomando as decisões acertadas, orando antes de decidir ao Senhor, buscando a direção de Deus, orando depois, como forma de gratidão ao Senhor, pela orientação do Senhor. Sempre estaremos orando. Outra coisa que temos que fazer também, além de oração, além de palavra, além de sabedoria, uma boa administração do tempo. Aqui fala, remindo o tempo por quantos dias são maus. Remindo o tempo. Talvez nós devêssemos falar mais sobre isso na igreja. Sobre remir o tempo. Sobre como administrar o tempo. Às vezes a gente vê as pessoas simplesmente pegando o seu tempo e jogando fora. Só se vive uma vez. Nós não podemos simplesmente desperdiçar o nosso tempo com coisas tolas. Quantas pessoas ficam horas e horas navegando na internet, vendo coisas completamente sem sentido? Não que não tenha nada nas redes sociais, inclusive quando nós vamos até preparar uma lição, nós pesquisamos, nós vamos atrás, nós ouvimos pessoas que são mais experientes do que nós, que têm mais conteúdo, mas existem pessoas que perdem o tempo com tolices, muitas tolices, e não estão remindo o tempo. O tempo ele tem que ser bem administrado. Nós temos que reservar um tempo para meditar na Bíblia Sagrada, como agora estamos fazendo, todos nós. Mesmo o vídeo que é gravado como esse daqui, poucos irmãos acessam para, pelo menos, se despertar para alguma coisa, para entrar em algum debate, para meditar sobre algum assunto, mas até isso ele se recusa a fazer. E ele ouve de tudo, e gasta horas e horas fazendo outras coisas, mas às vezes ele não se interessa pelas coisas de Deus, ou porque acha que já sabe muito, ou porque não tem o menor interesse, e nós vamos ver por que ainda nesta lição. Então, remindo o tempo, nós poderíamos falar de tempo com o jovem não pode perder tempo. O jovem, ele está numa fase de decidir, ele tem que escolher uma carreira, ele tem que se esforçar para ingressar num trabalho, se profissionalizar, ele tem que buscar de Deus uma direção para que o Senhor possa guiá-lo na constituição de uma futura família. Então, é um período em que ele tem que estar concentrado, em que ele tem que estar focado, ele não pode perder tempo. E o que a gente vê que mais perde tempo são exatamente os jovens, que perdem tempo com coisas tolas, coisas banais, que não irão acrescentar nada. Os poucos que se dedicam e têm meta e têm foco, esses conseguem resultados maravilhosos. Na minha juventude, os jovens eram mais focados de uma maneira geral. Não era um ou outro, não. Os jovens, de uma maneira geral, tinham foco. Obviamente, tinha aqueles também que não tinham foco nenhum. Esses aí ficaram pela estrada. Se prejudicaram espiritualmente, se prejudicaram materialmente também,
porque não alcançaram resultados satisfatórios, porque não souberam remir o tempo. Remir no sentido de resgatar o tempo, de buscar o tempo, é como se fosse comprar o tempo. Tudo dentro desse aspecto da administração do tempo. Então, oração, palavra, sabedoria e boa administração do tempo. Isso aqui vai contribuir para uma vida de fervor espiritual. Às vezes a pessoa não quer gastar tempo em uma atividade espiritual, mas ela diz que não tem tempo, mas ela desperdiça o tempo com outra coisa. Então não justifica. Não justifica. Agora, quais são as consequências na vida daquele que não ora, não busca, não medita na palavra, não administra bem o seu tempo, não vive sabiamente, ou seja, que leva uma vida espiritual desleixada? Vai acontecer o que com essa pessoa? A chamada frieza espiritual, o desinteresse pelas coisas de Deus. E aí eu indago os irmãos, será que não é o que nós estamos vivendo? O desinteresse pelas coisas espirituais? Desinteresse decorrente da frieza espiritual. Falta de reverência pelas coisas espirituais. Interessante, uma coisa que nós sempre falamos na igreja, o pregador falou no domingo, pessoas que não têm a menor reverência pelas coisas espirituais e nem reverência pelo Senhor Deus. Pessoas que chamam Deus, que chamam Jesus de você. Esses crentes que dizem ter uma comunhão tão estreita, uma intimidade tão grande, que tratam Deus como se ele estivesse no mesmo patamar. E às vezes até debate com a gente, né? Fala só, não pode falar você é um tratamento de iguais, é um tratamento de acordo com a gramática, é um tratamento familiar. E eles vão e falam, pois é, mas Deus é o meu pai, é como se fosse um familiar, eu sou íntimo de Deus. E não consegue entender que nós somos a criatura e ele o Criador. Nós somos os servos e ele é o Senhor. Então, existe um abismo entre nós e Deus. E apenas pela misericórdia de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas isso não nos autoriza a sermos pessoas irreverentes. Isso não nos autoriza a desrespeitarmos as coisas espirituais. Não, nós temos que valorizar as coisas espirituais, reverenciar o nosso Deus. Eu já falei na nossa escola bíblica dominical certa feita que uma irmã da Coreia do Sul ficou abismada aqui no Brasil com a falta de reverência durante os cultos. E realmente, durante os cultos é uma falta de reverência. Parece que a pessoa está em qualquer lugar. Está no supermercado, está na feira, conversa, e vira, e fala, e ri, e conta piada. E o pregador também, para ser aceito, para ser popular, muitas vezes também entra nisso daí. E ela ficou abismada, porque naquela cultura lá é muito diferente, existe uma reverência absoluta ao nosso Deus. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas, porque falta de reverência pelas coisas espirituais é um sintoma de frieza espiritual. Busca incessante pelas coisas carnais. Você já conversou com um crente que ele só pensa nas coisas materiais, coisas terrenas, coisas carnais? Ele só busca as coisas, a conversa dele é só sobre isso o tempo todo. E coisas carnais, e ganhar, e conquistar isso, aquilo e tal. Essas coisas, elas importam para o crente? Importam, mas elas têm um lugar delas. Eu não vou viver buscando isso de dia e de noite. Não. Mesmo porque nós temos dito isso, nós precisamos de muito pouco para sobreviver. Ninguém quer viver uma vida de escassez ou de dificuldade.
e quem já passou pela prova, eu já passei, posso falar isso, é muito ruim realmente você ficar ali no meio da prova, ali, aquela necessidade, aquele problema. E nós já passamos por isso, irmãos, por anos e anos. Não foi só uma vez ou duas, não, foi muitas vezes, né? Às vezes você tem dificuldade para arrumar um dia da passagem para resolver um problema. Então, existe esse tipo de vida, a vida de penúria. E não é da vontade de Deus que o crente fique assim toda a vida dele. Mas ele passa por isso também. Ele passa por isso. Agora, ele não deve viver apenas buscando as coisas carnais. E lutando. E quando eu digo coisas carnais, eu falo das coisas materiais. E muitas vezes também o crente fica em busca de coisas carnais. Carnais mesmo no sentido sensual. Tem crente que se ele não estiver plenamente satisfeito em qualquer área dele, ele acha que está tudo errado, ele reclama e tal. Aí o que a gente vê, e muitas vezes até nessas palestras que se fazem, de encontro de casais, disso, daquilo, que praticamente as pessoas elas não podem sentir nenhum tipo de desconforto ou prejuízo, que aí não dá mais, não tem jeito. Não é assim. A vida humana não é assim. Não é assim que o nosso Deus nos ensina. Nós devemos criar uma certa tolerância e aceitar determinadas coisas que acontecem na nossa vida. Mas o que é carnal, ele busca incessantemente as coisas carnais. Outro sintoma de frieza espiritual, e que parece que muitas vezes a pessoa nem percebe, é a soberba ou a arrogância. A Bíblia Sagrada fala que nós, como crentes, como servos de Deus, devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E às vezes tem pessoa que se diz muito espiritual, mas ele não é sujeito, ele não é subordinado. Vai conversar com ele, vai falar com ele, ele se espinha, e fala, não, que não vai ser assim, porque eu não ouço o homem, eu só ouço a Deus. E interessante, irmãos, que essa subordinação aqui, quando eu falo subordinação, alguém pode pensar assim, não, tem que ser subordinado ao diácono, ao presbítero, ao evangelista, ao pastor, então tem hierarquia, eu tenho que ser subordinado. Não, quando a Bíblia fala, ela não está falando sobre cargos eclesiásticos. É você considerar os outros irmãos de uma maneira geral, não se distingue se é pastor, se é presbítero, se é membro, o que quer que seja. Devemos considerar os outros superiores a nós mesmos para facilitar o convívio. Porque se eu me enxergar superior ao outro, eu vou querer espizinhar o outro. Então eu tenho que ter consideração pelo outro. Então, olha a sabedoria do Espírito Santo. Se todo crente considerar o outro superior a ele, ele não vai arrumar problema. Qual soldado que vai viver arrumando problema com o sargento? Ou qual sargento que vai viver arrumando problema com o tenente ou com o major? Ele não vai arrumar problema. Então, se você considera o outro superior a você não vai criar problema nenhum, você vai estar subordinado. E essa é a orientação bíblica. Então, existem muitas pessoas que se acham espirituais, mas elas não são sujeitas, elas não são humildes, elas não são subordinadas. Então, elas pensam que estão vivendo um fervor espiritual, mas não estão, porque fervor espiritual está relacionado com sujeição e humildade também. Outro sintoma da frieza espiritual ou da falta de fervor espiritual é a banalização do pecado. Então, às vezes, a pessoa não sente mais o pecado, tudo é normal, tudo pode, é assim mesmo. Então, vai banalizando, vai afundando no pecado. Coisas que no passado consideravam pecado, agora não considera mais pecado, porque banalizou. Fulano já fez, Beltrano já fez, tal, eu também faço. Então, nós devemos tomar cuidado com a banalização do pecado. Existem pessoas que, devido à frieza espiritual, levam a vida de conflitos, e de confusão, e de fofoca. Tem pessoa que sempre tem uma coisa para contar. Você ficou sabendo, aconteceu isso. E liga para outro, e manda um WhatsApp, grava áudio, e aquele negócio todo. Isso aí é falta de espiritualidade. É falta de buscar a Deus. E gera conflitos e mais conflitos, e guerras e mais guerras.
Aí no final está de mal daquela, aquela está de mal daquela, aquele não fala com aquele outro. Tudo por causa disso aqui. Frieza espiritual. Frieza espiritual gera conflitos. Por fim, também a degradação moral da vida moral. Lógico, se a pessoa não leva uma vida consagrada, dedicada de oração, de palavra, ele vai se degradar moralmente. E aí tem uma consequência terrível. Quando ele se degrada moralmente, isso aí vai atingir a família. E aí muitas vezes vai perder a família. Vai fazer a família inteira sofrer por conta da degradação moral. Vai haver a degeneração das relações familiares. Então, se é o pai ou se é a mãe, acontece algo ali, um escândalo, alguma coisa, já não vai servir mais de paradigma, de referência para os filhos. Então, isso é mal. Um cônjuge também pode trazer problema para outro cônjuge. O vínculo conjugal pode se romper. Tudo isso daí vem de onde? Da frieza espiritual, da falta de fervor espiritual. Então isso vai trazendo todas as coisas. Então tudo começa na ausência de consagração do crente a Deus. Tudo é um processo e muitas vezes esse processo é lento. E aí eu me lembro da ilustração que faziam os antigos, a ilustração do sapo que é colocado num tacho de água fria. Se jogar ele na água quente, ele pula e fica enlouquecido. Mas se colocar ele na água fria, no tacho, e for esquentando devagar, segundo eles, ele vai morrer. Assim é a vida espiritual, é a frieza espiritual, não é de uma hora para outra. Então a pessoa vai abandonando a Bíblia, vai parando de orar, vai parando de congregar, de comparecer na igreja, e aí daí a pouco está fazendo coisas absurdas e já não sente mais nada. O resumo desta lição, irmãos, é que nós devemos levar uma vida de devoção a Deus, de dedicação, de consagração. Devemos ter um coração grato e humilde, porque assim nós vamos ter uma vida de fervor espiritual. E, consequentemente, nós vamos ter paz em nossas vidas e, por fim, vamos estar aptos para a vida eterna. Então, irmãos, não negligenciemos a nossa vida espiritual. É certo que esses últimos tempos têm sido difíceis, tempos de pandemia, tempos de igreja fechada, tempos sombrios nós temos vivido, mas nada justifica nós abandonarmos a nossa vida espiritual. Temos que prosseguir buscando a Deus e nos consagrando ao Senhor. E tudo isso vai passar, e nós, se o Senhor permitir, estaremos novamente com os nossos trabalhos avivados de oração, estaremos fazendo aí, se o Senhor permitir, o que fazíamos quando estávamos ainda no outro templo, um dia com Deus, onde passávamos um dia inteiro buscando a Deus em oração, em louvor e adoração. Nós temos que fazer isso, porque se nós não fizermos isso, a maioria vai se envolver com outras coisas. E aí vem a frieza espiritual. Mas nós vamos arvorar as nossas bandeiras e vamos retomar a caminhada. Aleluia, para que de forma firme venhamos viver o que nós já vivemos como igreja de Cristo, como um todo, não só um ou outro em particular, mas como um todo, períodos de avivamento, períodos de fervor espiritual. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, e eu quero agradecer essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém.